Se há algo que desperta temor e fascínio ao mesmo tempo, são as profecias contidas no Apocalipse. Entre imagens de juízo e promessas de restauração, um dos aspectos mais intrigantes é a série de 7 trombetas que anunciam eventos que marcarão o fim dos tempos. Mas o que significam essas trombetas? Será que seus sons são apenas simbólicos ou representam acontecimentos reais e inescapáveis? Neste vídeo, vamos explorar o significado profundo de cada trombeta, conforme descrito na Bíblia, e entender como essas mensagens ecoam, através dos séculos, para nos alertar e confortar. Prepare-se para desvendar a verdade chocante que pode transformar sua perspectiva sobre o futuro. Quando o anjo toca a primeira trombeta, o Apocalipse descreve uma cena dramática e aterradora. Em Apocalipse 8:7 está escrito: "O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturados com sangue, que foram atirados à terra. Foi então queimado a terça parte da terra, e a terça parte das árvores, e toda a erva verde." Este é o marco inicial de uma série de eventos cataclísmicos que afetarão profundamente o planeta e seus habitantes. O impacto da primeira trombeta não é apenas físico, mas também espiritual. O juízo de Deus começa pela terra, demonstrando sua soberania sobre a criação e alertando a humanidade sobre sua própria fragilidade. O fogo, muitas vezes usado na Bíblia como um símbolo de purificação, pode apontar para a necessidade de arrependimento e retorno ao Criador. Além disso, a menção ao sangue indica a seriedade do julgamento e o alto custo da rebeldia contra Deus. Por que Deus permite que esses eventos ocorram? Essa é uma pergunta que muitos fazem ao ler sobre as trombetas. A resposta está na justiça divina. Ao longo da história, Deus tem sido paciente com a humanidade, oferecendo oportunidades de arrependimento e reconciliação. Contudo, chega um momento em que a rebeldia e a injustiça precisam ser confrontadas. A primeira trombeta anuncia esse tempo. Ao soar da segunda trombeta, um novo cenário de destruição emerge. Em Apocalipse 8:8-9, lemos: "O segundo anjo tocou a trombeta, e uma espécie de grande montanha ardendo em fogo foi atirada ao mar. E a terça parte do mar tornou-se em sangue, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações." Esta descrição apresenta um impacto devastador sobre os oceanos, que sempre foram um dos maiores recursos naturais da humanidade. A transformação da água em sangue é uma lembrança das pragas do Egito descritas no Êxodo. Assim como naquela ocasião, este é um sinal claro do juízo divino. O sangue simboliza morte e perda, e a destruição de uma terça parte da vida marinha enfatiza a extensão desse julgamento. A terceira trombeta traz um novo tipo de julgamento, desta vez relacionado às fontes de água doce. Em Apocalipse 8:10-11, lemos: "O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram por causa das águas, porque se tornaram amargas." O impacto desta trombeta é profundo. Diferente dos oceanos afetados pela segunda trombeta, agora são as águas doces, essenciais para a sobrevivência humana, que são contaminadas. A descrição de uma grande estrela ardendo como uma tocha, chamada absinto, aponta para algo que envenena as fontes de água, tornando-as letais para aqueles que dependem delas. A palavra absinto é usada na Bíblia para simbolizar amargura e sofrimento. Essa contaminação das águas reflete um julgamento divino que atinge diretamente as necessidades mais básicas da humanidade. Sem água potável, a vida se torna insustentável, e o resultado é um aumento significativo no sofrimento e na mortalidade.
Com a quarta trombeta, a atenção se volta para os céus. Em Apocalipse 8:12 está escrito: o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e assim a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente a da noite. O escurecimento de uma terça parte dos corpos celestes representa uma alteração drástica no curso natural da criação. O sol, a lua e as estrelas sempre foram símbolos de constância e orientação. Sua luz traz vida, conforto e direção para a humanidade. Contudo, com a quarta trombeta, essa estabilidade é abalada, lembrando a todos que até mesmo os elementos mais confiáveis da natureza estão sob o controle de Deus. Esse evento pode ser interpretado como uma interrupção literal, como um eclipse ou algum fenômeno celestial, ou pode ser simbólico, representando trevas espirituais e confusão na Terra. Independentemente da interpretação, a mensagem é clara. Deus está chamando a atenção da humanidade para sua soberania e o fato de que Ele é a fonte de toda luz e vida. A quinta trombeta marca o início de um juízo ainda mais intenso, descrito com imagens assustadoras e repletas de simbolismo. Em Apocalipse 9:1-3 está escrito: o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e o sol e o ar escureceram com a fumaça do poço. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que têm os escorpiões da terra. Esta passagem revela um cenário de terror. A estrela que cai do céu é frequentemente interpretada como um ser espiritual, possivelmente um anjo caído, que recebe autoridade para liberar juízo sobre a terra. O poço do abismo, descrito como uma fonte de fumaça sufocante, simboliza o reino das trevas, de onde emergem criaturas aterradoras. Os gafanhotos mencionados aqui não são insetos comuns, mas seres com uma descrição peculiar. Em Apocalipse 9:7-10, lemos: a aparência dos gafanhotos era semelhante à de cavalos preparados para a guerra. Sobre suas cabeças havia como que coroas de ouro, e seus rostos eram como rostos humanos. Tinham cabelos como cabelos de mulheres, e seus dentes eram como de leões. Tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído de suas asas era como o ruído de carros de muitos cavalos correndo à batalha. Tinham caudas como escorpiões, e nelas havia ferrões. E o seu poder era para causar tormento aos homens por 5 meses. Essas criaturas são um símbolo de tormento espiritual e físico. Embora não tenham permissão para matar, sua missão é causar sofrimento intenso àqueles que não têm o selo de Deus em suas testas. Este selo representa proteção divina, indicando que aqueles que pertencem a Deus são poupados deste tormento específico. A descrição do tormento causado por esses gafanhotos é profunda. Eles atacam diretamente o bem-estar emocional, físico e espiritual das pessoas, levando muitos ao desespero. Em Apocalipse 9:6 está escrito: naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Isso revela o grau extremo de sofrimento, onde até mesmo o alívio da morte é negado. A sexta trombeta revela um dos julgamentos mais aterrorizantes descritos no Apocalipse, envolvendo uma destruição massiva e uma guerra sem precedentes. Em Apocalipse 9:13-15, lemos: o sexto anjo tocou a trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que está diante de Deus, dizendo ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão atados junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano,
a fim de matarem a terça parte dos homens. Este julgamento marca a liberação de 4 anjos que estavam presos, representando poderes destrutivos que trarão guerra e morte sobre a terra. A menção do rio Eufrates é significativa, pois este rio tem uma importância histórica e simbólica na Bíblia, frequentemente associado a grandes conflitos e fronteiras de civilizações. A descrição do exército que acompanha esses anjos é impressionante. Em Apocalipse 9, 16, 17 está escrito: o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Assim vi os cavalos nesta visão. Os que sobre eles estavam tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre. As cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. Este exército massivo, possivelmente simbólico, representa a escala devastadora deste julgamento. O impacto dessa guerra é catastrófico. Uma terça parte da humanidade é morta por causa do fogo, da fumaça e do enxofre que emanam dos cavalos. Este é um evento de destruição global, ressaltando a gravidade do juízo de Deus. Apesar da destruição, a passagem revela que muitos ainda não se arrependem de seus pecados. Em Apocalipse 9, 20 e 21 está escrito: os restantes dos homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Este detalhe sublinha a dureza do coração humano, mesmo diante de juízos tão severos. A 7ª trombeta marca a culminação dos eventos apocalípticos, trazendo uma visão grandiosa do triunfo final de Deus e do estabelecimento do seu reino eterno. Em Apocalipse 11, 15 está escrito: o 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Este momento representa a vitória completa de Deus sobre todas as forças do mal e o cumprimento de sua promessa de redenção. Ao contrário das trombetas anteriores, que são marcadas por destruição e juízo, a 7ª trombeta traz uma mensagem de celebração e esperança. No céu, há adoração e louvor, enquanto as hostes celestiais proclamam a soberania de Deus. Este é o clímax do plano divino, onde todo o universo reconhece a autoridade e a glória do Criador. No entanto, a 7ª trombeta também inclui um momento de julgamento. Em Apocalipse 11, 18 está escrito: iraram-se as nações, então veio a tua ira e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Este versículo evidencia que a justiça de Deus é exercida tanto para recompensar os justos quanto para condenar os ímpios. Outra visão poderosa relacionada à 7ª trombeta é a abertura do templo de Deus no céu, onde é vista a Arca da Aliança. Apocalipse 11, 19. Este evento simboliza a fidelidade de Deus, as suas promessas e a manifestação de sua presença em meio ao seu povo. A Arca da Aliança, que outrora estava no tabernáculo terrestre, agora é revelada no céu, apontando para o acesso direto à glória divina. Essa passagem descreve ainda relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e uma grande tempestade de granizo, sinais que acompanham o poder e a majestade de Deus no exercício do juízo e na restauração de todas as coisas. A 7ª trombeta não é apenas um anúncio do juízo, mas também uma proclamação da nova ordem que será estabelecida. Ela aponta para o tempo em que Deus habitará com seu povo, onde não haverá mais dor, morte ou sofrimento, conforme descrito em capítulos posteriores do Apocalipse.
Este é o momento em que o mal será derrotado de forma definitiva e o reino de Deus será plenamente estabelecido. O toque da sétima trombeta nos lembra que Deus é soberano sobre a história e que Ele tem o controle de todas as coisas, sejam eles grandes ou pequenos. Ao final, sua justiça prevalecerá e todos verão a glória de seu reino eterno.